Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Já convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3. Livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 20. É um texto bem conhecido. Louvado seja Deus. Amém. E diz assim a palavra de Deus: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Podeis tomar o vosso assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Estou muito feliz com mais esta oportunidade, esse grande privilégio. Eu gosto sempre de declarar isso, porque assim eu vejo, irmãos. Para mim é um grande privilégio poder ministrar a palavra de Deus. E nós vemos aqui um texto, irmãos, quão maravilhoso é a palavra de Deus, não é? Quando nós começamos a pensar sobre a palavra de Deus, não podemos esquecer de Jesus Cristo, porque Ele é a própria palavra. Quando nós vamos ali para o livro, no início, no livro do Evangelho de João, quando nós lemos ali, no princípio era o Verbo, e nós vemos que Verbo é a própria palavra, não é isso? Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aí nós vamos para o início da Bíblia, no livro de Gênesis, onde no início do versículo 3, Deus diz: haja luz. E aí nós começamos a pensar, a palavra é Jesus, a palavra é Cristo. Então nós temos que dar muita importância à palavra, porque a partir do momento que nós começamos a dar importância à palavra, nós estamos dando importância a Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador. E esse texto que nós lemos aqui é uma parte da 7ª carta, revelação de Deus a João, seu servo, e falando da importância de nós abrirmos a porta para Cristo. O interessante é que nesse texto fala que Jesus está à porta e Ele está batendo. E diz que se alguém ouvir e abrir a porta, ele vai entrar. Ele vai entrar e vai cear com essa pessoa que abrir a porta para ele. Ou seja, nós podemos dizer aqui que Jesus, ele bate na porta, e se alguém abrir a porta, ele vai, podemos dizer, está jantando
Agora você comece a imaginar o próprio Cristo, você abrindo a porta da sua casa e dando entrada para o próprio Cristo jantar com você. Quando eu comecei a meditar nesse texto, irmãos, eu fiquei pensando o quanto nós somos falhos em relação a dar ouvidos à palavra de Deus. Sim, porque nós acabamos de ver que a palavra de Deus é o próprio Cristo. A palavra de Deus é o próprio Salvador de nossas vidas. E quantas vezes nós ignoramos a palavra de Deus? O que podemos dizer é quantas vezes nós ignoramos o próprio Cristo, nos advertindo, chamando a nossa atenção, que é o que nós vemos aqui no texto de Apocalipse, capítulo 3. Esse pequeno texto de João, a 7ª igreja da Ásia, trazendo uma advertência. E quando nós vemos que Cristo traz uma advertência a alguém, significa que há um grande amor. Porque quando você adverte o seu filho ou alguém, é porque você ama aquela pessoa. É porque você deseja que aquela pessoa mude de comportamento, mude de situação, porque você está vendo que aquela pessoa está agindo de uma maneira que não deveria agir. Assim nós vemos aqui na palavra de Deus, na palavra do Senhor, através da revelação de Jesus Cristo a João, seu servo. Uma advertência. Então algo precisa ser mudado. Algo precisa mudar. E nós vemos aqui que Jesus, então, através da sua palavra, está dando uma orientação. Olha, eu bato na porta. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Que coisa tremenda, irmãos. Que coisa magnífica. Quando nós começamos a refletir sobre isso, nós começamos a examinar as nossas vidas e pensar: será que precisamos abrir a porta para Cristo? Será que em algum requisito de nossas vidas nós estamos precisando abrir a porta para Jesus? Porque nós vemos aqui que Jesus Cristo está sempre batendo na porta. E Ele garante que se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, Ele vai entrar e vai cear com aquela pessoa, e aquela pessoa vai cear com Ele. O que significa, irmãos, em outras palavras, que nós vamos obter a vitória. A vitória será certa, mas para essa vitória ser certa, nós precisamos então abrir a porta dos nossos corações. E quando nós começamos a meditar na palavra de Deus, nós vemos tantas coisas, irmãos,
que precisa ser mudada em nós, não é verdade? Por mais que nós venhamos estar andando em retidão de vida, quando nós meditamos na palavra de Deus, que nós acabamos de ver que esta palavra é o próprio Cristo, nós conseguimos então enxergar muitas coisas que precisam ser mudadas em nossas vidas. Nós conseguimos ver a nossa falta com a nossa esposa, a nossa falta com o esposo, a nossa falta com os filhos. Nós conseguimos enxergar a nossa falta com os nossos pais. Nós conseguimos enxergar a nossa falta com o nosso próximo, com as pessoas que estão perto de nós. Nós conseguimos enxergar tudo isso quando nós olhamos para esta palavra, ou seja, quando nós olhamos para Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós então conseguimos enxergar muitas coisas que precisam ser mudadas em nossas vidas. Irmãos, e quantas coisas são? Por mais que nós andamos em retidão de vida, quando nós olhamos para Cristo, nós percebemos que muitas coisas precisam melhorar ainda mais. É desse jeito, irmãos. Mas se nós não olharmos para Cristo, parece que tudo vai bem, tudo vai perfeito, não precisa de mudança. Eu estou bem, não preciso melhorar em nada. Se não olharmos para Cristo, você começa a pensar consigo mesmo: sabe que eu já estou tratando fulano muito bem? Sabe que eu já estou tratando meu marido bem demais? Mas como eu estou tratando bem a minha esposa? Você começa a bater no peito: eu sou muito bom, eu sou uma excelente pessoa. Assim você vai começar a pensar, se você não olhar para Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas quando nós olhamos para Ele, o cenário muda. Quando nós olhamos para Ele, é tudo diferente. Você anda correto, você age de uma maneira sábia. Você procura fazer somente coisas boas. E ainda assim, você consegue enxergar de uma maneira tremenda: ainda está faltando algo ainda. Eu ainda posso fazer muito mais, porque você está olhando para Cristo. É por isso, irmãos, que é importante nós estarmos olhando para a palavra de Deus e entender que esta palavra é o próprio Cristo. Esta palavra é Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e nada do que foi feito, se não fosse por ele, não tinha sido feito. Que tremendo, irmãos! Parece que às vezes nós não olhamos para isso. Parece que às vezes nós não olhamos para a palavra de Deus e entendemos que Jesus Cristo é a palavra de Deus. Tudo foi feito por Ele, tudo foi feito para Ele, tudo foi feito através dEle. Ele é a própria palavra. E por esta razão precisamos dar importância à palavra de Deus.
Então nós vemos aqui que Jesus Cristo traz então recomendações àquela igreja, a igreja de Laodiceia e também as demais igrejas ali da Ásia. E Ele traz também a nós hoje. Ele traz também recomendações a nós, igrejas de Cristo do século 21. O que precisa ser mudado, o que precisa ir para o lugar, nós só vamos conseguir ver se nós olharmos para a palavra de Deus, se nós olharmos para Cristo, se nós olharmos para Jesus Cristo, aí sim nós vamos conseguir ver realmente o que precisa ser mudado. Mas como eu estava falando, a partir do momento que nós deixamos de olhar para Cristo, nós vamos conseguir enxergar que somos pessoas extraordinárias, pessoas sem problemas, sem defeitos, pessoas que não precisam de nenhuma mudança. Assim nós vamos estar achando, se não olharmos para Jesus Cristo. Então que nós possamos, irmãos, estar olhando para Jesus, que nós possamos estar olhando para esta palavra, entendendo que esta palavra é Jesus, entendendo que esta palavra está sempre nos advertindo. Jesus está sempre batendo na porta do nosso coração. E nós precisamos não só ouvir, mas abrir a porta e convidá-lo a entrar. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que até está ouvindo em alto e bom som, Jesus batendo na porta, mas não abre. Ele não permite que Jesus entre em sua casa. E nós sabemos que Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele não é invasor. Ele não vai invadir. Ele vai entrar se nós abrirmos a porta. Se nós convidarmos, Ele vai entrar. E aí é onde está o grande segredo. Se nós permitirmos Jesus Cristo entrar na nossa casa, nas nossas vidas, Ele fará morada. E a nossa vida será bem diferente. Mas não podemos, irmãos, ignorar. Jesus Cristo não é invasor. Tem muitas pessoas que não estão abrindo a porta para Jesus. E eu posso dizer isso, irmãos, olhando para esta palavra. Quando nós começamos a meditar nas Escrituras, em tudo aquilo que está ordenado na palavra de Deus, que nós deixamos de executar, deixamos de seguir, simplesmente nós estamos fechando a porta para Jesus Cristo. E quando nós fechamos a porta para Jesus Cristo, a ruína é certa. Não adianta, irmãos, não tem meio termo. Ou nós abrimos a porta
para Jesus Cristo, ou ela permanece fechada. Se nós abrirmos, Ele vai entrar e vai cear conosco, e nós cearemos com Ele. Mas se não abrirmos a porta, eu não preciso nem dizer o que vai acontecer se nós não abrirmos a porta para Jesus Cristo. E nós vamos então estar investigando se temos abrido a porta para Jesus Cristo através da sua palavra, através de tudo aquilo que Ele tem deixado para nós fazermos, para nós andarmos conforme tudo aquilo que Ele deixou. É assim que nós vamos então estar enxergando, né? Se nós realmente estamos abrindo a porta para Jesus ou se não. E como eu falei aqui, se abrirmos a porta, a vitória é certa. Se abrirmos a porta, Ele mesmo garante na sua palavra que, como lemos, Ele vai entrar, vai fazer morada, vai cear conosco, e nós cearemos com Ele. E eu quero encerrar esta palavra, esta mensagem, deixando uma pergunta: será se nós temos abrido a porta para Jesus Cristo diante de tudo que nós temos visto das suas ordenanças deixadas na sua palavra? Que isso fique para nós estarmos refletindo em nome de Jesus. E eu agradeço esta rica oportunidade. Amém?